A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez para um devocional. E hoje nós iremos falar de um tema de muita importância e de muita relevância para nós cristãos e para toda a igreja de Cristo Jesus na terra. Quero falar hoje sobre a raiz de amargura e seus efeitos. A raiz de amargura e seus efeitos. Vamos falar sobre Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 15, diz assim: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja nenhuma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus, ele literalmente nos dá um norte, ele nos dá uma diretriz para que possamos pensar, repensar, analisar e retirar, se houver, qualquer raiz de amargura do nosso coração, da nossa alma, para que ela não venha brotar, para que ela não venha germinar, para que ela não venha crescer, para que ela não venha desenvolver. Porque crescendo, desenvolvendo, tornando-se uma árvore, trará para nós coisas e questões que não queremos colher e também irá infligir nas nossas emoções e na nossa espiritualidade, como veremos daqui a pouquinho. Quando nós falamos sobre a raiz da amargura e os seus efeitos, nós estamos falando sobre a indisposição para perdoar. E a indisposição para perdoar é muito comum entre as pessoas. Não deveria ser, mas é muito comum entre as pessoas comuns, as pessoas não cristãs, a indisposição para perdoar, e também é muito comum para os cristãos, aqueles que estão na igreja, louvando a Deus e até mesmo falando em línguas estranhas. É muito comum entre todas as pessoas do mundo a indisposição para perdoar, inclusive para nós, os cristãos. É muito natural desconsiderar a ferida. Geralmente, nós temos uma facilidade de desconsiderar uma ferida causada a nós por um ente querido, por um amigo ou por uma pessoa que acabamos de conhecer. Desconsideramos esta ferida pensando que não foi um problema tão sério, que não tem tanta importância assim. Mas esse pensamento de desconsideração, de que não tem tanto problema, que não foi tão grave assim, esse pensamento, ele acaba trazendo um ressentimento crescente na nossa alma. Ele traz esse ressentimento e esse ressentimento ele cresce. Descobrir ao longo dos meus mais de 20 anos pastoreando igreja, cuidando de pessoas, eu descobri que muitas pessoas, que muita gente acha que perdoou, quando na verdade ainda não conseguiram perdoar e estão ressentidos e estão vivendo amargurados. Deixa eu te dizer uma questão importantíssima. A raiva é um sinal de que existe mágoa no nosso coração e na nossa alma. Uma pessoa que sente raiva, ela literalmente está declarando que ainda existe uma mágoa. E a mágoa, ela é um fruto gerado pela indisposição de perdoar. Ela é um dos efeitos do não perdão. Então, a raiva é um sinal que ainda existe mágoa no nosso coração, que precisa ser tirado. Não somente a mágoa, mas o medo. O medo de se relacionar novamente. O medo de ter amizades novamente. O medo de abrir o nosso coração para alguém novamente. E ainda, junto com a mágoa, vem o medo e a frustração. Nós vivemos uma vida frustrada, uma vida de frustrações.
Muitos problemas que nós enfrentamos na vida exigem que perdoemos para nos livrarmos dele. Você sabia disso? Existem muitos problemas, existem muitas adversidades, existem muitas questões que eu, você, que nós, no geral, enfrentamos todos os dias, que tentamos resolver de todos os lados e não conseguimos, eles permanecem, porque eles só vão ser resolvidos, nós só vamos conseguir nos livrar deles quando verdadeiramente nós conseguirmos perdoar a pessoa que nos feriu, que nos magoou. Todos nós precisamos ter a consciência da indisposição para perdoar. Todos nós temos que ter esta consciência no nosso córtex frontal de que cada um de nós temos. É pertinente ao ser humano ter essa indisposição, não querer perdoar. Isso é normal, porque senão ela vai minar de forma traiçoeiramente a nossa vida e precisaremos nos livrar dessa indisposição antes que ela se transforme em amargura. Sim, precisamos reconhecer que todo ser humano tem uma indisposição para perdoar antes que essa indisposição, de forma traiçoeira, se transforme em nossa vida em algo ruim ou mais ruim, que é a amargura. Pois a palavra de Deus diz que a amargura contamina tanto o amargurado quanto muitas outras pessoas ao seu redor. Você já percebeu que uma pessoa amargurada, ela só fala da sua amargura? Ela contamina outras pessoas através da amargura que nasce do coração dela, e a boca ela fala daquilo que está cheio o coração. Se o meu coração estiver cheio de amargura, porque eu não tive a disposição para perdoar, a amargura vai ser um dos seus efeitos, do não perdão. E aí eu vou contaminar muitas outras pessoas, inclusive os meus filhos, inclusive o meu cônjuge, inclusive as pessoas que estão ao meu redor. Efésios capítulo 4, verso de número 32, diz assim: antes, sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Olha que maravilha! A Bíblia Sagrada, Efésios, está dizendo que nós devemos ser benignos uns com os outros, que devemos ser compassivos, devemos perdoar uns aos outros, assim como Cristo, o nosso Mestre, o nosso Redentor, ele nos perdoou. Eu quero falar sobre alguns aspectos da indisposição para perdoar. Você sabia que existem alguns aspectos que vêm na nossa vida sobre a indisposição para perdoar? Na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 12, em Mateus capítulo 6, verso 12, Jesus ele orou assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. Em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, diz assim, Jesus assim diz: porque se vocês perdoarem as ofensas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas ofensas, o Pai de vocês que está no céu não perdoará as suas ofensas. Então, para sermos perdoados, como nós somos perdoados, devemos perdoar. Devemos perdoar. Os versículos bíblicos que eu estou usando é da Nova Tradução na linguagem de hoje, da NTLH, Nova Versão na linguagem de hoje. E neste versículo do Pai Nosso, nós vemos aqui
o declínio espiritual da não disposição para perdoar. Jesus nos fala que existe um declínio que eu vou ter quando eu não perdoo uma pessoa. É o declínio de também não ser perdoado. A falta de perdão, ela prejudica a comunhão com Deus. E dificilmente uma pessoa que não perdoa consegue passar tempo com Deus, consegue orar muito tempo com Deus, porque não tem argumento, porque não tem assunto. Já ouviu aquela pessoa que não consegue passar mais de 10 minutos, de 5 minutos, conversando com Deus, orando com Deus, porque perde o argumento, dá sono, começa a dormir, começa a cochilar. Muitas vezes é porque essa pessoa tem na sua vida uma indisposição para perdoar alguém. Ela acabou por não perdoar uma pessoa que deveria já ter perdoado. E isso vai prejudicar a minha comunhão com o nosso Deus, com o Deus verdadeiro. Porque a indisposição para perdoar cria um muro de separação entre o homem, entre a mulher, entre o jovem, entre o adolescente com o seu próprio Deus. Então a indisposição, a falta de perdão, ela vai criar um muro, uma muralha entre Deus e eu. A falta de perdão manterá os pecados do passado e do presente vivos na vida de quem não perdoa. Olha só que interessante. Quando eu não perdoo, o meu não perdoar vai manter vivo os passados ou os pecados do passado, do presente e, por que não dizer, os pecados do futuro, vivos na minha vida. Porque se eu não perdoei, eu não vou ser perdoado. Se eu não vou ser perdoado, eu não serei perdoado dos pecados passados, dos pecados presentes e dos pecados futuros, porque todos nós somos pecadores. Então, a falta de perdão manterá os pecados do passado e do presente e também do futuro vivos na vida de quem não perdoa. E, se não tratado, afetará os relacionamentos futuros. João, ele afirma: se você perdoar o pecado de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados na minha própria vida. Então eu preciso perdoar para ser perdoado, como diz a oração do Pai Nosso. Precisamos perdoar e entregar essa questão ou essas questões nas mãos de Deus. Porque é Deus quem sabe julgar retamente, justamente, porque ele não aceita suborno e nem propina. A falta de disposição para perdoar afasta o cristão do corpo de Cristo, causa divisão e resulta em muitos ciúmes, invejas, conflitos, atritos em nossa própria vida e no corpo de Cristo. Satanás, o nosso arqui-inimigo, ele quer causar divisão no corpo de Cristo e ele consegue muitas vezes por causa do não perdão, porque não conseguimos perdoar. Então, o não perdão vai gerar ciúmes, discórdia, contenda, discussão, confusão dentro do corpo de Cristo, e o nosso arqui-inimigo, que é oportunista, ele vai pegar carona em tudo isso. Então, precisamos perdoar, porque se não perdoarmos, ficaremos certamente vulneráveis aos ataques, às setas inflamadas do nosso arqui-inimigo. Por isso, para não ficarmos vulneráveis às ações do nosso acusador, precisamos imprescindivelmente buscar o perdão, perdoar. Precisamos perdoar.
A falta de perdão e a amargura, porque a falta de perdão, ela literalmente ela vai trazer a amargura. A amargura é a falta de perdão. Tem uma ligação muito intensa, muito tênue, muito forte entre si. Porque a amargura é a consequência da falta de perdão. A amargura pode ser definida como uma forte animosidade marcada pelo ressentimento, que é fruto da amargura. O que são os frutos da amargura, da falta de perdão? Que são raiva, ira, difamação, malignidade e ódio. A amargura, ela cresce através da falta de perdão. E eu quero te dizer que existe pelo menos três aspectos importantíssimos na falta de perdão ou na indisponibilidade para perdoar ou no não perdão. Três aspectos, preste atenção nisso, porque é fundamental para a nossa vida, para o nosso cotidiano. O primeiro aspecto é o aspecto espiritual. A pessoa amarga porque não perdoou e o não perdão gerou essa amargura, ela perde a capacidade de amar a Deus plenamente. Porque existe dentro do nosso inconsciente aquilo que chamamos na clínica de transferência. E eu vou acabar transferindo isso para Deus e prejudicar intensamente a minha espiritualidade, porque vai prejudicar a minha capacidade de amar a Deus. E Deus nos manda perdoar, e perdoar não é sobre sentimento, não é sobre ter vontade. Perdoar é mandamento. Quando as pessoas não perdoam, põe sua vontade acima da vontade de Deus. Então, quando eu não perdoo, eu vou colocar a minha vontade, o meu querer, o meu desejo acima da vontade de Deus, acima do mandamento de Deus. E na essência, isso é amar a si mesmo, acima do próprio Deus. Quando, em primeiro lugar, eu preciso amar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando eu não perdoo, esse aspecto espiritual ele vem sobre a minha vida. Ele acaba por dizer que a minha vontade está acima de Deus e eu não perdoo porque eu estou acima de Deus, a minha vontade está acima de Deus e eu amo a mim mesmo, eu amo a minha vontade do que o próprio Deus e do que a própria vontade de Deus. O segundo aspecto é o aspecto emocional. O indivíduo se conecta em quem o magoou. Você sabia que uma pessoa que não perdoa e a falta de perdão gera a mágoa, entre outros, essa pessoa vai ficar conectada a essa pessoa que o magoou, passando a ser exatamente essa pessoa, vivendo no passado. Então, quem não perdoa, de forma emocional, se conecta à pessoa que ela não perdoou, ela vai viver no passado, ela vai viver remoendo esta dor, este sentimento por falta do perdão, e ela vai acabar se tornando igual à pessoa que ela não perdoou. Jung, o pai da psicologia moderna, ele também declara: quando eu olho para o abismo olha para mim e eu me torno o abismo. É interessante que quando eu não perdoo, eu me torno igual. Quando eu tenho muita raiva de alguém, eu me torno igual àquela pessoa. As minhas ações, as minhas atitudes acabarão por ser igual à pessoa que eu não perdoei. O terceiro aspecto é o aspecto físico. A falta de perdão que vira a amargura no meu coração e na minha alma, ela vai desencadear na minha estrutura física,
na minha biologia, doenças que no consultório chamamos de doenças psicossomáticas. Doenças que começaram na estrutura psíquica, que começaram na emoção e tomaram forma no físico. As normais ou as mais normais destas doenças são úlceras, pressão alta, tireoide, entre outras doenças mais graves que podem ser desenvolvidas em nós quando não perdoamos, e esse não perdão e essa indisponibilidade para perdoar gera efeitos, e um dos efeitos é a raiz de amargura, é ter a amargura. Perdoar não significa que a pessoa que fez este maltrato, que cometeu este delito, está sendo promovida ao patamar de alguém que fez algo correto. Não, não é isso. Então, quando eu perdoo, eu não estou falando que essa pessoa fez o certo, que essa pessoa fez aquilo que estava correto. Não, não estou dizendo isso. Mas claramente eu estou dizendo que eu estou perdoando porque eu estou entregando esta questão verdadeiramente nas mãos de Deus, nas mãos daquele que é justo e verdadeiro. Por isso, Romanos capítulo 12, verso 19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmo, não vos vingueis, não faça a justiça própria, não. E ele continua: amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. É Deus quem retribui, é Deus quem paga, é Deus quem faz justiça, é Deus quem toma as nossas dores, é Deus que é aquele que não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Por isso, devemos perdoar, deixar para lá e entregar nas mãos de Deus, para não sofrermos tudo isso que estamos falando neste momento. Perdoar não significa que eu preciso conviver com essa pessoa. Não, porque às vezes eu perdoo a pessoa, mas se eu perdoar essa pessoa e continuar convivendo com ela, essa pessoa vai continuar cometendo os mesmos delitos, gerando a mesma dor, gerando a mesma raiva em mim. Então, muitas vezes eu preciso perdoar, colocar nas mãos de Deus, trabalhar este perdão para que não vire uma raiz de amargura, para que esta falta de perdão ou para que essa indisponibilidade a perdoar não gere efeitos destrutivos em mim. Eu preciso perdoar, colocar nas mãos de Deus e não andar mais com essa pessoa, porque eu tenho o livre-arbítrio de escolher os meus amigos, de escolher as pessoas que vão andar comigo, que não vão andar comigo. É claro que existem pessoas que não tem como eu não escolher. Talvez um filho te magoou, te feriu, um filho que você precisa perdoar e ainda está na tua casa, ou até casou e tem a sua própria família, mas é filho, precisamos conviver. Então, aprenda a perdoar. E aprender a perdoar, literalmente, é aprender. Porque o perdão, ele não vem da vontade do ser humano. Ele não vem da vontade da carne. Porque a carne não quer perdoar ninguém. O perdão, ele vem da vontade do Espírito Santo quando eu peço a ele para que entre no meu coração e gere a disponibilidade para perdoar. E deixa eu te dizer uma coisa. O perdão geralmente não acontece em um culto. Pode acontecer em um culto. Pode acontecer de um momento para o outro. Pode acontecer instantaneamente. Mas o perdão, geralmente, segundo a neuropsicanálise, segundo a psicanálise, segundo as terapias do comportamento humano e segundo aquilo que nós vimos através do próprio consultório, ele tem um tempo de 6 a 9 meses
para sarar, para cicatrizar. Então, precisamos dar tempo. Precisamos dar tempo. Mas esse tempo não é dar tempo ao tempo. Enquanto eu estou dando tempo, eu estou trabalhando. Eu estou deixando o Espírito Santo. Eu estou deixando Deus trabalhar no meu coração para que eu tenha a disponibilidade para perdoar. Porque a minha vontade, a minha carne, ela vai ter uma indisponibilidade para perdoar, gerando a raiz de amargura e tantos outros efeitos malignos e maléficos em nossa vida. Então, deixa eu te dizer uma coisa: perdoe, perdoe, perdoe. Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. Perdoe infinitamente, porque é um bem que você faz para você mesmo e um bem que você faz para o outro. Em uma tradução mais simplória, perdoar significa deixar o outro ir e viver a vida dele em paz com Deus. E deixar eu ir para que eu viva a minha vida e siga o meu propósito com Deus. Perdoar não é esquecer. Perdoar é se lembrar, mas não trazer a dor do passado, porque eu não vivo mais daquele passado. Perdoar é colocar nas mãos do justo juiz. Lembre-se, de 6 a 9 meses, para que o perdão venha cicatrizar, para que você venha sarar e esquecer. E muitas vezes, sozinhos, não conseguimos. Por isso é fundamental você pedir ajuda para o seu líder espiritual, que conhece toda a prática e conhece a sistemática para levar o teu coração e a tua alma e a tua cognição a perdoar de verdade. Dentro de um gabinete pastoral, procure pessoas que tenham conhecimento porque estudaram e são cheias do Espírito Santo. Procure o seu pastor, procure um psicanalista, um neuropsicanalista, procure um terapeuta cristão que vai entender sobre a espiritualidade, vai entender sobre as emoções humanas, sobre o corpo, sobre a biologia humana. E eu quero me deixar à disposição. Se você precisa de ajuda para perdoar alguém porque a sua vida está presa, amarrada, empacada, porque você não consegue sair do passado, porque não perdoou, porque a sua vida vive pautado na amargura, nas doenças psicossomáticas que não aparecem em exames, que não saram com remédios que os médicos passam para você, que é a terapia medicamentosa. Eu me coloco à disposição. Vou colocar aqui embaixo o número da minha secretária e você pode marcar um momento para estarmos conversando. Eu tenho um consultório aqui físico em Brasília e também trabalho online. Então você pode me contatar ou você pode marcar um horário tanto no consultório físico quanto no consultório online, aquilo que eu chamo de set terapêutico. E vamos deixar o Espírito Santo e vamos deixar também a ciência trabalhar para que você tenha e extraia de dentro de você a sua melhor versão. E vamos tirar todo o embaraço que fez você ficar embaraçado, porque a indisponibilidade de perdoar veio até você. Então que Deus te abençoe, te guarde e te guie, e resplandeça a graça e a glória dele sobre a sua vida e te dê a paz. Mas não uma paz como o mundo dá, a paz que excede todo o entendimento em nome de Jesus. Lembre-se, precisando, estou à disposição. Sou pastor Guilherme, há mais de 20 anos, sou neuropsicanalista, psicanalista também há mais de 20 anos e trabalho com o ser humano, extraindo dele a sua melhor versão e fazendo ele não ter uma sobrevida, mas fazendo ele viver
uma vida abundante. Como diz Cristo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, para que o nosso cálice pode transbordar. Então se prepare e se movimente para viver o transbordo de Deus nessa terra e no céu de glória, na Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até a próxima meditação, em nome de Jesus.